Fala rapa! Do Aqui ao Santos novamente Rodrigão. Diretamente da base e claro, fantasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E antes de soltar para vocês aí os assuntos de hoje, mês aniversário aí do Peixão. Dia 14 de abril, o Santos faz 109 anos de existência. E aí vai começar uma contagem regressiva aqui, né, rapaziada? Porque pra mim é uma data extremamente especial. Não sei pra vocês. E os assuntos de hoje é o seguinte: Caio Jorge, Soteldo, Pato Sanches. Vou falar um pouquinho sobre o fim do lockdown na cidade de Santos e vamos comentar um pouquinho sobre algumas declarações aí do nosso presidente e do nosso professor Ariel Roland. Então, se você quer conferir, fica com a gente aí no vídeo, demorou? Primeiramente, uma boa noite a toda a nação santista. Vamos com mais um vídeo aqui no canal. E se você aí não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e se gostar do conteúdo, deixa aquele like pra gente, porque é muito importante para o desenvolvimento aqui do canal. E a primeira notícia que eu trago para vocês de hoje a respeito do nosso mini melhor do mundo, o nosso queridíssimo Soteudinho, que conseguiu chegar ao Brasil. O Soteldo tinha ganhado aí 5 dias de folga após aquele jogo contra o Lara. Porém, com os problemas de restrições aí nos voos, o Soteldo ficou 17 dias aí na Venezuela. O Soteldo chegou aí ao Brasil na madrugada da quinta-feira e vive uma expectativa de jogar contra o São Lourenço. Vai depender muito do Ariel Roland se vai escalar o jogador ou não. Questionado, o jogador está treinando aí separadamente, mas só que com o monitoramento aí do clube. Então pode ser que o Soteldo pinte neste jogo tão importante que a gente tem aí contra o São Lourenço. E aí, nação, está feliz porque eu estou mais calmo. Estava preocupadíssimo com essa situação do Soteldo na Venezuela. Mas como o nosso mini melhor do mundo aí chegou, agora ficou tudo mais calmo. E agora, nação santista, vamos falar um pouquinho sobre a renovação do Pato Sanches. Na minha opinião, um craque, é um cara que agrega demais ao nosso elenco e pode passar muita experiência para os nossos meninos que estão chegando. Se você concorda comigo, já deixa esse like aí pra gente saber que você também é a favor aí da renovação do nosso queridíssimo Pato Sanches. E é o seguinte, soltando as informações que eu tenho para vocês, houve uma reunião do nosso presidente Andrés Rueda e o nosso diretor de futebol Jorge Andrade com o staff do atleta e com o atleta. E aí, soltando as informações, eu olhei a publicação e vi um termo que me preocupou um pouco. Ou seja, que a reunião tinha sido meia sola na nossa língua, meia boca. Ou seja, ainda não temos um acordo entre o Santos e o atleta. O atleta, extremamente adaptado ao Santos Futebol Clube, já fez 104 jogos aí com a camisa do Peixão e marcou 25 gols. É uma peça fundamental e está sim recebendo sondagens do mercado. Times brasileiros, mexicanos e argentinos estão monitorando a situação do Sanches no Santos Futebol Clube, mesmo machucado e se recuperando de lesão. Eu, do fundo do coração, espero que o Santos renove com o nosso craque aí uruguaio, porque é um jogador extremamente importante. Então, rapaziada, são essas as informações que eu tenho sobre o nosso meio-campista. E aí, se você tem mais alguma dúvida, deixa pra gente aí nos comentários.
E já que estamos falando sobre renovação, vou atualizar vocês a respeito da renovação do Caio Jorge. O nosso presidente André Azueda soltou uma declaração aí ao Alexandre Pretzel no Yahoo, que esta negociação está 80% fechada. E o que estava empacando esta negociação é que o Santos deve 12 milhões aí para o empresário do atleta, que é o Giuliano Bertolucci. E aí é o seguinte, o termo que o nosso presidente usou na publicação para falar sobre este problema e esta dívida foi que a dívida foi repactuada. Ou seja, provavelmente houve um acordo entre o presidente e o staff do jogador, que é muito legal. Porque a gente não pode perder o Caio Jorge de graça para os europeus. A gente não pode. É um ativo importante. O Caio é um jogador que está valorizado no mercado e a gente tem que fazer de tudo para renovar o seu contrato. E aí, se você concorda comigo ou não, deixa pra gente aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia depois no final do vídeo. Demorou? E agora, nação santista, fim do lockdown em Santos a partir do dia 4. O Santos joga com o São Lourenço lá no gasômetro na Argentina e ao retornar aí ao Brasil, vai poder sim treinar no CT Rei Pelé. E aí, como vocês sabem, eu tinha feito um vídeo aqui para vocês indignado. Por quê? Porque estava vendo reuniões aí entre a federação e os presidentes aí dos clubes, onde queria manter esse modelo de bolha em hotéis. Isso daí tem um custo. Isso daí não está blindando o nosso time contra a Covid-19. E aí, neste vídeo, eu tinha soltado para vocês. Fazer bolha em Atibaia ou fazer bolha na Vila Belmiro, se blindar, concentrar o time lá, é a mesma coisa. E hoje eu fiz uma postagem no Instagram, e aí é o seguinte. E agora, nação santista, soltando para vocês que a partir do dia 4 no domingo, o Santos está liberado para jogar aí no CT Rei Pelé. Fim do lockdown na cidade de Santos. E aí é o seguinte, eu tinha feito um vídeo aqui explicando um pouquinho para vocês sobre essas medidas que são, na minha opinião, inconclusivas. Ou seja, não adianta nada. Não adianta. Mas só que você fazer uma bolha num hotel, isso aí tem um custo. E não está privando os nossos jogadores de pegar a Covid-19. Não está privando. Se tiver que fazer bolha, faz uma bolha dentro do CT, a gente concentra os jogadores lá e aí tá tudo certo. Mas só que os caras estão perdidinhos aí no governo. Perdidos. São medidas inconclusivas, são medidas que não estão ajudando a população e o brasileiro. Eu queria comentar com vocês aqui a respeito de um exemplo bobo, mas vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. O governo fechou as academias. Vamos pegar esse exemplo aí da academia. O governo fechou a academia porque o cara vai lá malhar, o cara pega no aparelho, aí vem o outro cara pega no aparelho e tal, e tem um risco e tudo mais. Mas e no transporte público, que tem trocentas mil pessoas dentro do trem, pegando no corrimão a todo momento e respirando um na cara do outro? Será que ninguém está vendo isso daí? Ou seja, são medidas inconclusivas que não adiantam absolutamente nada e a gente tem que olhar. E aí tem pessoas que ainda apoiam esses caras. Colocam os caras lá em cima. Cara, a gente precisa, sair um pouquinho fora da caixa. A gente precisa copiar as ideias que estão funcionando.
Se lá no Centrão, nos países lá de primeiro mundo, o que os caras estão fazendo? Não é lockdown que os caras estão fazendo. Eles estão vacinando em massa. Então, esses caras aí, eles têm que vacinar a população brasileira em massa. Não precisa ser o cara mais inteligente do mundo. É só correr atrás dessa vacina que nem louco. Deposita todas as energias atrás dessa vacina. Eu tenho certeza, se o Brasil estivesse preocupado com essa vacina, a gente não teria perdido tantas pessoas no Brasil. Mas a gente prefere ainda ficar curtindo essas notícias inconclusivas que não levam a lugar nenhum. E aí, cara, uma situação extremamente preocupante no país. Tudo fechado, aí você vê os caras dando declarações que esse período de lockdown pode aumentar, ou seja, cara, eu sinceramente, eu tenho pena do povo brasileiro. Tenho pena. Tenho pena porque não era pra gente estar passando por isso. Não era. Mas infelizmente, esse é o Brasil, senhores.